Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre anestesia em urgência e no trauma, aula 3, lesão neurológica. 40% dos óbitos em trauma são causados por lesão cerebral. A lesão cerebral ela é dividida ou classificada em dois tipos que se sucedem, e a primeira é a lesão primária, causada pela ação mecânica física do agente de trauma, que leva a esgarçamento, compressão, hematoma, fraturas, e a lesão secundária, que se instala e progressivamente vai piorando o prognóstico do paciente. Normalmente a lesão secundária está associada à presença de hipotensão, hipóxia e outras alterações metabólicas. Algumas alterações associadas, tais como lesão de coluna cervical, lesão torácica, fratura de face, fazem com que o paciente possa apresentar piora progressiva e mais acelerada do quadro clínico geral, piorando a lesão secundária. A lesão cerebral ela é mais frequentemente causada por lesão por arma de fogo. Essas lesões contribuem com cerca de 39% na incidência de todas as causas de lesão cerebral. Outras causas são os acidentes automobilísticos, quedas, entre outras. Esse slide mostra duas figuras representando dois tipos diferentes de lesão cerebral. O primeiro, denominado golpe e contragolpe, acontece quando a energia cinética faz com que o crânio seja deslocado em uma determinada direção. Essa movimentação do crânio nesta direção impulsiona o encéfalo na mesma direção. Ao contato do encéfalo com a face interior da calota craniana, ocorre lesão e hematoma naquela região. A energia cinética que provocou a movimentação do encéfalo para frente gera uma reação que joga o mesmo na direção contralateral, fazendo com que haja também o contato físico do encéfalo no polo oposto com a face interior do crânio no polo oposto, provocando também lesão e hematoma. Na figura da direita, vemos uma lesão corto-contusa grave com laceração e penetração do objeto do trauma no interior do crânio, com exposição do encéfalo, provavelmente muito sangramento, com prognóstico bastante sombrio. A lesão cerebral, então, ela ocorre pela lesão primária, que provoca pela ação mecânica do objeto do trauma, laceração do scalp, fratura do crânio, contusões cerebrais, lacerações cerebrais, hemorragia intracraniana e até lesão axonal difusa. Se o processo não se interrompe, se não é tratado convenientemente ou se o tratamento não surte efeito, a piora vai ocorrendo em decorrência da instalação de isquemia, hipóxia, edema cerebral e, se houver infecção, a intensidade, a velocidade da piora do prognóstico é maior ainda. A lesão secundária, então, é provocada por estresse oxidativo com liberação de radicais livres de oxigênio, ruptura da barreira hematoencefálica devido à presença de hipóxia, isquemia. Processos inflamatórios são instalados tanto na região lesada como, muitas vezes, à distância, provocando reações inflamatórias sistêmicas. E isso é devido à liberação, tanto por células da micróglia, astrócitos, que se multiplicam e liberam citocinas inflamatórias. A liberação de glutamato pelas células lesadas leva à ativação dos receptores NMDA. Isso
provoca o aumento do conteúdo de cálcio no citoplasma das células, provocando uma aceleração do processo de apoptose que leva invariavelmente a célula à morte. As complicações da lesão cerebral por trauma ocorrem, na maioria das vezes, por formação de edema. Esse edema faz com que haja aumento da pressão intracraniana. E a pressão intracraniana aumentada leva à formação de herniações. São extrusão do conteúdo encefálico através de forames, de espaços existentes ou de lesões abertas. A herniação mais frequente e mais grave na situação de hipertensão intracraniana é a herniação do uncus, que é uma parte do lobo temporal que tende a sair através do espaço existente entre a tenda do cerebelo e o tronco cerebral. Isso faz com que haja compressão do tronco cerebral, prejudicando o funcionamento dos centros respiratórios, podendo levar o paciente à apneia. A hipertensão intracraniana também diminui o limiar de convulsões dos pacientes, fazendo com que eles apresentem facilmente convulsões. A convulsão instalada pode piorar muito o prognóstico, uma vez que regiões que são lesadas já previamente por diminuição da oferta de oxigênio, prejuízo provocado pelo edema na microcirculação e na instalação das convulsões, esse tecido que recebe pouco oxigênio tem um consumo muito alto dele. Então, a lesão se instala de uma forma muito mais intensa e acelerada. Pacientes com hipertensão intracraniana também podem apresentar arritmias. No eletrocardiograma, com frequência, mostra sinais eletrocardiográficos de isquemia e até infarto agudo do miocárdio. Não é incomum pacientes com hipertensão intracraniana apresentarem bradicardia e hipertensão arterial, chamado sinal de Cushing. A hipertensão intracraniana também pode provocar a formação de edema pulmonar neurogênico, o que piora muito o prognóstico do paciente também, uma vez que esses pacientes necessitam de ter a sua pressão parcial de CO2 nos limites inferiores da normalidade. Pacientes que são hiperventilados podem apresentar vasoconstrição e piora da microcirculação em tecidos ainda viáveis, aumentando a área lesada. Por outro lado, pacientes hipoventilados ou que têm prejuízo na sua ventilação por edema agudo de pulmão ou outras lesões associadas, eles podem apresentar acúmulo de CO2 arterial e esse acúmulo de CO2 arterial, chamada hipercarbia, leva à vasodilatação cerebral, com aumento ainda mais da pressão intracraniana. Pacientes com lesão cerebral ainda podem apresentar coagulopatia. E se essa lesão cerebral é provocada por hemorragia, formação de hematoma, por exemplo, a coagulopatia pode fazer este hematoma aumentar e perpetuar o sangramento, aumentando a chance de lesão e o agravamento da mesma. As complicações cerebrais mais importantes e mais severas correm, então, por essas causas. E pacientes com lesão cerebral que apresentem hipotensão arterial têm um agravamento também acentuado do seu quadro clínico, com piora expressiva do prognóstico. Pacientes que chegam com lesão cerebral e pressão arterial sistólica igual ou menor que 90 milímetros de mercúrio podem aumentar até em 50% a sua mortalidade. É importante saber que essa hipotensão não deve ser tratada exclusivamente ou com grande quantidade de líquidos cristalóides, que podem diminuir a osmolaridade e aumentar a formação de edema cerebral. A associação com vasoconstritores é importante e um deles, a fenilefrina, tem uma grande vantagem por não apresentar contração dos vasos cerebrais, não aumentando assim o risco de isquemia de tecido nobre. A avaliação dos pacientes com lesão cerebral deve ser feita rapidamente,
preferencialmente antes da administração de qualquer droga que atue sobre o sistema nervoso central, como sedativos ou anestésicos, para que haja a avaliação mais segura. A eventual anestesia que possa ser necessária para a realização de cirurgias de urgência nesses casos devem dar preferência a drogas com tempo de ação curto, para que haja recuperação mais rápida e avaliação no pós-operatório imediato. As reavaliações devem ser frequentes. Não é incomum pacientes apresentarem agravamento de novo do quadro clínico, seja por formação de novo edema cerebral, aumento do acúmulo de sangue com formação de hematomas e etc. Então, as avaliações devem ser frequentes no pós-operatório até a estabilização do quadro. Uma avaliação simples e direta no primeiro contato com esses pacientes pode ser feita através do método mnemônico AVPU. Em inglês, o A seria alerta, ou alert, o V de verbal response, o P pain response, o unresponsive. Então, pacientes que se apresentem alertas têm um prognóstico melhor, pacientes que não respondem à solicitação ao comando verbal são mais graves, pacientes que não respondam à estimulação dolorosa mais graves ainda, e o paciente não responsivo, então, deve ser tratado de uma maneira emergencial em busca do diagnóstico da causa dessa alteração mais intensa do quadro neurológico. A escala de Glasgow, ela dá uma previsão, um prognóstico mais assertivo da gravidade do paciente. É baseado num conjunto de três grupos de avaliações. Uma é relacionada à abertura dos olhos, que tem 4 graus de gravidade. O paciente que abre espontaneamente os olhos recebe score 4, é o mais saudável. O paciente que só abre os olhos à solicitação verbal, ele tem uma gravidade um pouco maior. O paciente que só abre os olhos com estímulo doloroso, mais grave ainda. E o paciente que não abre o olho, então, é o paciente mais grave de todos nesse quesito. Então, são 3 scores. Os scores relacionados à abertura dos olhos tem 4 possibilidades. A avaliação relacionada à resposta verbal do paciente, se orientada, se confusa, se com palavras desorganizadas, não inteligíveis, ou apenas emitindo sons ou sem emitir som nenhum. Então, são 5 as possibilidades. E em relação à resposta motora, se o paciente obedece a comandos, se apenas se move quando é submetido a estímulo doloroso, ou apenas retira o membro, tenta a retirada do membro após estimulação dolorosa, tem a decorticação, descerebração e não movimento. São 6 scores. Somando todos os scores, então, se o paciente responder da melhor maneira cada um deles, o máximo de pontos que ele consegue é 15, e o paciente, na pior das hipóteses, vai ter 1 ponto para cada. Então, a escala de Glasgow resulta em 3 no mínimo e 15 no máximo, dependendo da gravidade do paciente. Lembrar sempre que o estudo da resposta motora do paciente deve ser feito com estimulação de membro saudável. O paciente com uma fratura, por exemplo, no membro, ele vai ter dificuldade para a retirada, por exemplo, da movimentação daquele membro. Então, deve-se ter esse cuidado. Pacientes que apresentem resultado igual ou menor que 8 na escala de Glasgow, o paciente em coma, com trauma severo de crânio, e é o que tem pior prognóstico. Deve ser intubado, o paciente deve ter via aérea protegida e deve ser ventilado mecanicamente para manutenção de níveis ideais de pressão arterial de gás carbônico.
Pacientes com escala de Glasgow resultando entre 9 e 12 são pacientes conscientes com a lesão moderada, e pacientes com escala de Glasgow maior que 12 são pacientes com lesões menores. Esse slide mostra essas duas figuras. A da esquerda é uma representação esquemática de um hematoma intracerebral criando uma hipertensão intracraniana. Essa hipertensão intracraniana está causando nessa figura uma série de hérnias. A primeira ali, o número 1, é a hérnia do cingulado, é o desvio do eixo médio para o lado contralateral à lesão. Tem outras hérnias, como a 6, que é a hérnia do córtex cerebral através do orifício de fratura no crânio, e outras hérnias mais. A mais importante sendo a número 3, que é a hérnia de Uncus, que é provocada pela expulsão, pela extrusão de conteúdo do Uncus, que é uma parte do lobo temporal, vazando entre o tronco cerebral e a tenda do cerebelo. Provoca a compressão do tronco cerebral e prejudica o funcionamento dos centros respiratórios, podendo levar o paciente à apneia. Além da compressão do tronco cerebral, que causa essa possível apneia, ou provável apneia, também há a compressão do terceiro par craniano, que é o nervo oculomotor, que, após a compressão, pode levar o paciente a apresentar midríase. O paciente que apresenta midríase do lado comprometido e mantém a outra pupila de tamanho normal, a gente diz que ele está apresentando anisocoria. O paciente com lesão traumática cerebral que apresenta anisocoria é um provável portador de hérnia de Uncus, e se ele não apresentou ainda, ele vai apresentar apneia, paciente bastante grave. Em relação ao manuseio do paciente com lesão de trauma, principalmente para que se previna, que se evite a lesão secundária, ou que se evite que a lesão secundária se torne mais intensa, algumas atitudes são de extrema importância. Manter a pressão arterial em níveis ótimos, que significam níveis acima de pressão arterial média acima de 80 milímetros de mercúrio, evita que haja um agravamento do estado do paciente, uma piora do prognóstico. A hipóxia nesse paciente é uma coisa extremamente deletéria. A oxigenação desse paciente deve ser garantida nos pacientes que respiram espontaneamente com administração através de catéteres ou máscaras que garantam uma saturação arterial de oxigênio acima de 95. A associação entre hipóxia e hipotensão nesses pacientes aumenta extremamente a gravidade do quadro, piorando extremamente o prognóstico dos pacientes. Evitar anemia, mas sempre com atenção para que não haja excesso de administração de sangue. O sangue administrado em excesso leva à piora imunológica do paciente, favorecendo a instalação de infecções, aumenta a viscosidade sanguínea, prejudicando também a microcirculação, porém, manter esse paciente com hemoglobina abaixo de 9 também é um fator que piora bastante o prognóstico. Então, manter sempre a hemoglobina desse paciente entre 9 e 10 pelo menos. Se tiver um pouco maior, obviamente, se for natural do paciente, se não houve sangramento importante, obviamente isso não é de se tratar. Mas pacientes em sangramento que necessitem de reposição sanguínea, sempre manter essa hemoglobina acima de 9 no paciente neurológico. O tratamento da pressão arterial, manutenção da pressão arterial e da pressão intracraniana, para que a pressão de perfusão cerebral se mantenha em níveis entre 50 e 70 milímetros de mercúrio, também é fundamental. Então, pacientes que apresentam hipotensão tendem a diminuir a pressão de perfusão cerebral. Se a pressão intracraniana aumenta, essa pressão de perfusão cerebral piora ainda mais, porque a gente lembra que pressão de perfusão cerebral é igual à pressão arterial média menos
a pressão intracraniana. Pacientes em acidose também devem ser cuidadosamente avaliados e tratados segundo a necessidade para que não haja piora do quadro clínico. Atentar sempre para não tratar pequenas acidoses. Pacientes com pH sanguíneo em torno de 7,2, 7,3 devem ser avaliados com extrema cautela, porque a instalação de alcalose no paciente acaba desviando a curva de oxihemoglobina do paciente e dificulta a liberação tecidual do oxigênio. A glicemia é outro fator importantíssimo. Pacientes que apresentem glicemias acima de 250 têm um prognóstico também bastante piorado. Assim como deve-se evitar a todo custo que o paciente apresente hipoglicemia. A hipoglicemia por si, isoladamente, ela já é um fator de lesão neurológica permanente, se mantida durante o tempo suficiente. Pacientes que estão sendo tratados para que a glicemia se encontre em valores aceitáveis, deve-se buscar sempre valores entre 110 e 180. Pacientes com glicemia abaixo de 110, mas que não fiquem menores que 70, podem ter essa glicemia aceitável, mas sempre buscar o tratamento conservador, não tentar fazer o controle estrito da glicemia, buscando com insulina, por exemplo, manter essa glicemia entre 70 e 110, porque invariavelmente isso acaba causando hipoglicemia no paciente. Então, pacientes de urgência, principalmente neurológicos e pacientes em intraoperatório, a glicemia ideal é entre 110 e 180. Ainda no tratamento e prevenção do paciente com trauma crânioencefálico, na tentativa de prevenção contra a lesão secundária, algumas medidas são bastante úteis. Manter a cabeceira elevada a mais ou menos 30 graus ajuda a drenagem sanguínea e assim impede que haja aumento por esse caminho da pressão intracraniana, ou que essa pressão intracraniana não atinja valores muito elevados devido à cabeceira estar abaixo do nível do coração, por exemplo. Então, os pacientes, quando possível, no intraoperatório às vezes não é possível, mas quando possível, sempre manter a cabeceira de um paciente neurológico acima de mais ou menos 30 graus, para que haja uma facilitação da drenagem sanguínea. Atentar para que não haja também compressão por equipamentos ou fixação de tubo ou outro material do segmento cervical. A compressão da região cervical pode levar à diminuição do retorno de sangue pelas veias jugulares e fazer com que haja aumento da pressão intracraniana também. Esses pacientes devem ser mantidos sedados e com a utilização também de agentes bloqueadores neuromusculares. A sedação vai diminuir o consumo de oxigênio cerebral por diminuição do seu metabolismo e os agentes bloqueadores neuromusculares vão impedir que esse paciente apresente movimentação com eventual elevação da pressão arterial e o aumento da atividade física também podendo levar a aumento do consumo de oxigênio cerebral. Pacientes com aumento da pressão intracraniana com difícil tratamento muitas vezes necessitam de drenagem licórica. É sempre útil a drenagem licórica através de punção de ventrículos cerebrais. A punção de lombar, por exemplo, para drenagem de líquido cefalorraquidiano pode diminuir muito a pressão licórica e em canal medular e facilitar a formação de herniações. Evitar líquidos hipotônicos. Pacientes com tendência ou com diagnóstico de hipertensão intracraniana que recebem líquidos hipotônicos, mesmo o ringer lactato, que é uma solução balanceada
e muito utilizado em anestesia, deve ser evitado nos pacientes com hipertensão intracraniana, já que a osmolaridade do Ringer com lactato é menor do que a plasmática e vai facilitar a passagem de líquido para o interior do tecido cerebral, aumentando o edema e aumentando a pressão intracraniana. Como foi dito, a ventilação desse paciente deve ser tal que mantenha a pressão arterial de CO2 nos níveis inferiores da normalidade. Fazendo assim, tendemos a evitar tanto a hipoventilação, que vai fazer com que haja aumento do CO2 arterial e vasodilatação cerebral com o aumento da pressão intracraniana, e também evitar a hiperventilação, pois a hipocapnia provoca vasoconstrição cerebral. Isso pode, e com frequência faz, aumentar a área lesada por vasoconstrição do tecido ainda viável. A utilização de manitol nas doses de 0,25 a 0,5 grama por quilo em 20 a 30 minutos também é de grande auxílio na diminuição da pressão intracraniana, uma vez que, pelo seu poder osmótico, ela atrai a água do interstício para a corrente sanguínea e faz com que haja diminuição da pressão intracraniana. Porém, o manitol ele tem a capacidade de aumentar muito a volemia do paciente, apesar de provocar diurese, mas tem um aumento agudo da volemia que pode ser inadequada para alguns pacientes com reserva cardíaca diminuída. A solução hipertônica salina é uma outra medida possível nos pacientes de maior dificuldade de manuseio. Soluções salinas de 3%, 6 a 8 ml por quilo para administrar em 20 a 30 minutos, podem ser bastante úteis nessas situações. Outras concentrações, como 7,5% para administrar 4 ml por quilo de peso no mesmo tempo, também pode ser útil. Alguns centros já estão utilizando solução salina 22% e até 30%. O Reino Unido preconiza a utilização de soluções assim tão concentradas. Deve-se sempre ter cuidado para a administração não ser muito rápida e nem em muita quantidade, porque o excesso e a velocidade de administração da solução hipertônica, da solução salina hipertônica, pode levar à mielinose pontina, que é uma lesão grave de tronco cerebral que pode levar a desfechos fatais. Controlar nesses pacientes que recebem solução salina hipertônica o sódio, cloro e o pH. A gente sabe que o cloreto de sódio pode levar à acidose hiperclorêmica e o sódio deve ser muito bem controlado, porque não é infrequente a concentração de sódio na administração dessas soluções hipertônicas atingir valores tão altos ou maiores que 150 mEq por litro, que é muito alto e pode levar a outras complicações. Pacientes que ainda não respondem a essas condutas todas já descritas podem também receber, em alguns centros ainda existe o tinebutal, 3 a 10 mg por quilo de peso, mais meio a 3 mg por quilo hora. O tinebutal ele pode levar à hipotensão, então essa infusão ela deve ser titulada de acordo com a resposta hemodinâmica do paciente. E a última medida a ser tomada no paciente com hipertensão intracraniana que não responde a nenhuma conduta refratária a todas as medidas é a craniotomia descompressiva. Em 2004, um autor chamado Pfeiffer publicou na New England uma avaliação, um estudo comparando em pacientes de UTI a administração de albumina a 4% com solução salina. A conclusão dele foi que para desfechos de até 28 dias não houve diferença estatística entre as duas substâncias. Ele comparou vários desfechos, mortalidade, sobrevida em UTI, sobrevida em internação hospitalar, tempo de internação hospitalar, tempo de internação em UTI,
duração de ventilação mecânica, duração de terapia de reposição renal, comparou lesão orgânica, novas lesões orgânicas, pacientes sem lesão, pacientes com lesão de 1 órgão, 2 órgãos, 3 órgãos, 4 órgãos e 5 órgãos. Para todos esses desfechos, a albumina a 4% e a solução salina foram similares estatisticamente, não houve diferença. Na análise de subgrupos, ele estudou a mortalidade para pacientes de trauma e para pacientes que não são de trauma, pacientes com sepse severa e pacientes sem sepse severa, pacientes com síndrome de angústia respiratória do adulto e pacientes sem síndrome de angústia respiratória do adulto. Para todos esses subgrupos, a taxa de mortalidade foi semelhante nos dois grupos. Posteriormente, em 2007, foi feito e publicado também na New England um estudo pós-hoc, utilizando os dados daquela publicação anterior de 2004. E chegou-se à conclusão de que a albumina a 4% administrada em pacientes do subgrupo trauma crânioencefálico apresenta uma taxa de mortalidade maior do que os pacientes tratados com solução salina. Essa conclusão foi criticada posteriormente em alguns editoriais com a justificativa de que provavelmente essa maior mortalidade nesse subgrupo de trauma crânioencefálico causada pela albumina provavelmente foi porque essa albumina era 4%. Então, teoricamente, ou segundo alguns autores, a albumina a 4% teria uma osmolaridade insuficiente e poderia estar, por isso, causando essa maior taxa de mortalidade. Em relação à anestesia desses pacientes com lesão cerebral, então, alguns cuidados são importantes. Entre eles, a manutenção dos cuidados previamente estabelecidos no tratamento e prevenção de lesões secundárias. Manter a pressão de perfusão cerebral através do controle de pressão arterial e da pressão intracraniana, evitar a hipoxemia. Em relação à comparação entre anestesia venosa total e anestesia inalatória, ainda não há evidência satisfatória demonstrando que uma das técnicas é superior à outra. A utilização de pressão arterial invasiva é fundamental para a manutenção e acompanhamento em tempo real da pressão arterial do indivíduo. Além disso, pacientes de tal gravidade necessitam de realizações frequentes de exames sanguíneos, tais como a dosagem de glicemia, eletrólitos, a gasometria arterial. Então, acredita-se que para pacientes que necessitam de mais de 4 punções para realização de exame por dia e que são pacientes de alta gravidade, a punção arterial já estaria indicada. Então, a pressão intracraniana, como dito, em relação à pressão de perfusão cerebral, deve ser controlada e, na maioria das vezes, ela é controlada ativamente através da punção de ventrículos e manutenção da monitorização da pressão intracraniana. Então, os sinais vitais devem ser visualizados sempre, a frequência cardíaca, a pressão arterial e a temperatura deve ser sempre mantida em níveis normais, evitar sempre a hipertermia, que a hipertermia causa aumento do consumo de oxigênio, então aumenta o metabolismo cerebral, isso pode levar à piora do quadro neurológico, e manter sempre o controle da pressão parcial arterial de CO2, que é monitorizada em anestesia pela pressão inspirada, mas que eventualmente deve ser realizada também através de gasometria arterial.
lembrar sempre de manter a pressão parcial de CO2 em níveis inferiores da normalidade, isso é de fundamental importância. Pacientes com lesão de coluna e medula devem ser avaliados e acompanhados com extrema cautela. Saber da história do trauma, o momento do trauma, a evolução em relação à parte neurológica e respiratória e hemodinâmica entre o momento do trauma e a chegada ao nosso atendimento é de fundamental importância. Saber o que foi administrado ao paciente, como ele respondeu aquilo, saber, na medida do possível, história pregressa do paciente, para saber se faz uso de alguma medicação importante, que devemos ter cuidado para manter a medicação ou se suspender a medicação, enfim, saber das comorbidades, para saber sobre o manuseio adequado desse paciente. O exame neurológico deve ser feito com muita cautela, porque algumas lesões instaladas ainda não se manifestam clinicamente. Lesão da coluna sem lesão de medula pode ser uma armadilha na hora do exame do paciente, na passagem do paciente de maca para o leito, do leito para a maca, da maca para a mesa cirúrgica. Estabilização de coluna cervical, principalmente em momentos de laringoscopia e intubação, deve ser extremamente cautelosa, de preferência com a estabilização bimanual do segmento cefálico na laringoscopia cuidadosa, para que não haja surgimento ou agravamento de lesão. Lembrar sempre que a lesão instalada, muitas vezes, ela se manifesta com uma gravidade que, às vezes, dos segmentos diminui. Devido à formação de edema, na fase aguda, a manifestação, às vezes, é mais ampla do que a lesão instalada definitiva real. Então, é importante se examinar a região comprometida, se a dor naquela região da coluna, se está dolorido, se está edemaciado, se tem hematoma, se existe parestesia em segmentos periféricos relacionados àquele metâmero, por exemplo, lesões cervicais que podem apresentar parestesia de membros, pode ter comprometimento parcial, e isso tem que ser avaliado com muito cuidado. A avaliação da instabilidade da coluna deve ser feita com investigação através de história, de como o paciente se movimentou após o trauma, o que ele conseguiu movimentar, o que doeu, o que foi impossível de fazer, mas a partir desse momento, a partir do momento que iniciamos a abordagem, a movimentação de segmentos de coluna suspeitos deve ser feita apenas através de exames de imagem, radiografia, tomografia, na medida do possível. A proteção da medula deve sempre ser o ponto principal de nossa atenção. Obviamente, pacientes que apresentam risco de vida por lesões associadas, que apresentem trauma craniano, que apresentem apneia ou obstrução de vias aéreas e que necessitem de intubação, e para essa intubação necessite de uma movimentação da coluna cervical por dificuldade do procedimento, a proteção à vida é sempre a preferencial. Devemos sempre privilegiar o que está oferecendo maior risco à vida do paciente. As complicações de lesão de coluna são relacionadas principalmente à lesão neurológica. Essa lesão neurológica pode ser potencial quando há lesão e instabilidade de coluna, mas ainda não houve a lesão neurológica propriamente dita, ou pode ser total ou parcial. A lesão total leva à perda sensitiva e motora distal ao nível da lesão, com inclusive perda de atividade de esfíncteres, o que é um sinal ao exame que pode levar ao diagnóstico da lesão neurológica completa, e a lesão medular parcial pode levar à síndrome de Brown-Séquard.
Essa síndrome de Brown-Séquard se caracteriza por perda de atividade motora do lado da lesão e perda de atividade sensitiva contralateral. Essa perda de atividade sensitiva contralateral se deve ao fato de a aferência sofrer decussação na medula e subir pelo feixe espinotalâmico contralateral. Então, a lesão de um determinado lado vai fazer com que haja perda motora daquele lado e perda sensitiva contralateral. As arritmias também são frequentes, elas correm principalmente nas lesões altas por falta de atividade simpática, principalmente por perda de atividade dos gânglios tóraco-cardíacos ou cardiotorácicos e dos gânglios cardíacos também. Então, ocorre predominância da atividade vagal com perda de força contrátil e perda da frequência cardíaca. Associado a isso, ocorre a vasoplegia da lesão medular com diminuição da pós-carga e da pré-carga também, que provoca diminuição do retorno venoso, diminuição do volume sistólico, o que vai agravar mais ainda aquela diminuição do débito cardíaco e a hipotensão arterial. Os quadros de choque às vezes são muito graves e necessitam tanto de reposição volêmica quanto do uso de vasoconstritores e de inotrópicos. Existe também a possibilidade, por causa da desautonomia reflexa, a perda do controle central sobre a atividade simpática periférica, as situações em que, durante procedimentos menores ou maiores, ou em simples situações de distensão de bexiga ou de intestino, esse paciente pode apresentar crise hipertensiva severa, deve ser monitorizado e tratado adequadamente. Lesões associadas, como trauma de crânio, trauma de tórax, hemorragias, podem fazer com que haja uma perda do equilíbrio hemodinâmico, ou piora, o agravamento desse estado hemodinâmico e da atividade metabólica do paciente, fazendo com que haja o surgimento de lesões secundárias devido à hipotensão, à hipóxia e à ventilação inadequada. Como na lesão cerebral, o paciente com lesão de medula também tem que ter a pressão parcial de CO2 em níveis inferiores da normalidade. E também devemos atentar para o risco desses pacientes que ficam acamados muito tempo de desenvolverem úlcera de decúbito. Essas úlceras com frequência se infectam e muitas vezes se apresentam com estados infecciosos graves, como a síndrome de Fournier e outras situações mais graves. Então, independente do fato dessas infecções poderem se transformar em sepsis e situações infecciosas gravíssimas, o simples fato do paciente ter aquele estímulo nociceptivo, mesmo que não percebido, não consciente, não por causa da aferência interrompida, esse paciente pode desenvolver crise hipertensiva severa também por causa disso. Outras complicações são o comprometimento respiratório, principalmente nas lesões acima de C4, onde pode haver comprometimento do nervo frênico e parada respiratória por incompetência da musculatura diafragmática. Mas mesmo lesões abaixo de C4, muitas vezes levam à dificuldade respiratória por causa da incapacidade de utilização dos músculos respiratórios acessórios. Pacientes que têm lesões abaixo de C5 também, mesmo ventilando normalmente ou quase, podem sentir dificuldade por não estarem sentindo a respiração sendo realizada. A falta da sensibilidade, da propriocepção da musculatura de tórax pode levar esse paciente a apresentar um desconforto importante. Esses pacientes também que apresentam tetra ou paraplegia alta, que podem apresentar incompetência da musculatura abdominal, podem apresentar também dificuldade respiratória, onde a atividade contrátil do músculo diafragmático pode também estar acontecendo de uma forma deficitária. Pacientes quadriplégicos ou tetraplégicos que são postos em encéfalo declive, com a cabeça em posição inferior ao tórax, podem ter a ventilação bastante prejudicada, uma vez que o peso da musculatura abdominal
vai impulsionar o diafragma na direção cefálica, apresentando grande dificuldade à respiração do paciente. E mesmo nos pacientes que apresentam, que são postos em encéfalo aclive, podem também apresentar dificuldade respiratória, uma vez que a falta de tônus da musculatura abdominal pode fazer com que haja dificuldade da movimentação do diafragma. Lembrar sempre que esses pacientes podem apresentar quadros de hipotensão arterial importante, e se apresentarem, as laminas de ação direta são as mais indicadas. Muito cuidado com as drogas de ação indireta, que podem levar a crises hipertensivas de difícil controle. Lembrar sempre que esses pacientes com lesão de coluna frequentemente apresentam lesões associadas, tanto a lesão trauma craniano, trauma de tórax, trauma de abdômen, e podem também apresentar como comprometimento edema agudo de pulmão por causa do quadro hemodinâmico desfavorável. Podem apresentar atelectasia por dificuldade da ventilação ampla do tórax, da expansão torácica para ventilação adequada, e podem apresentar aspiração por dificuldade de controle da musculatura laríngea nas lesões mais altas. Sobre a síndrome de Brown-Sequard eu já falei, a lesão parcial da medula com comprometimento da função motora do lado da lesão e da função sensitiva do lado contralateral. Os cuidados com o paciente de lesão de coluna e medula, então, passam por estabilizar a coluna para não agravar ou não fazer surgir lesões ainda não estabelecidas, proteger as vias aéreas nos pacientes com lesões mais altas, ventilar mecanicamente se necessário. A pressão parcial de CO2 aqui também tem que ser mantida em valores de níveis inferiores da normalidade, mas sempre tentando desmamar esse paciente o mais cedo possível. A bradicardia nesse paciente é uma frequente, porque ele tem dificuldade do manuseio da frequência cardíaca, porque ele tem deficiência de função de vários receptores, e tem muitas vezes nas lesões mais altas ele tem falta de eferência simpática para manutenção de frequência cardíaca. Evitar excesso de líquidos. O excesso de líquido nesse paciente que vai ficar acamado, vai apresentar edema importante tecidual, vai apresentar dificuldade de funcionamento intestinal e ele pode levar à deficiência endotelial por destruição de glicocálix. E sempre fazer a avaliação hemodinâmica desse paciente de uma maneira bastante consistente. Quanto mais grave o paciente, mais armada tem que ser essa monitorização hemodinâmica. Sempre manter a pressão arterial média em valores acima de 85 e manter o paciente hidratado e com níveis de vasoconstrição, ou evitar a vasodilatação de forma ativa, para que ele consiga manter uma pré-carga, mantendo PVC e pressão de capilar pulmonar em torno de 18 milímetros de mercúrio. Os pacientes têm que ter um acesso venoso calibroso. É importante, se possível, nos pacientes mais graves, sempre avaliar a necessidade de vasopressor inotrópico, e nesse caso a necessidade de acesso venoso profundo e punção de artéria para monitorização de pressão de maneira invasiva, para obtenção de pressão arterial em tempo real e tratamento o mais rápido possível. Esses pacientes ficam acamados e eles não têm movimentação ativa da musculatura, eles têm grande risco de desenvolver trombose venosa profunda e embolia pulmonar. Então, eles devem ser submetidos à profilaxia o mais cuidadosa possível, uso de substâncias como heparina de baixo peso molecular, ou mecanismos mecânicos como contração de panturrilhas e etc. A anestesia
deve ser sempre realizada, mesmo nos pacientes que vão ser submetidos a procedimentos em regiões onde não há mais atividade sensitiva. Ele não tem aferência à parte cortical, ele não tem consciência da dor, mas o reflexo, o arco reflexo simpático pode causar, em qualquer tipo de estímulo nociceptivo, crises hipertensivas importantes. Então, no mínimo, uma sedação, uma analgesia eficiente esse paciente vai precisar. As anestesias regionais são bem-vindas e a anestesia espinhal é uma controvérsia. A maioria dos autores prefere não indicar anestesia espinhal por conta de risco médico-legal de confusão com agravamento da patologia, entre outras coisas. Então, a anestesia deve ser sempre adaptada, titulada com o estado hemodinâmico do paciente. Muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado do conteúdo e temos o nosso e-mail aí para qualquer sugestão ou comentário. Muito obrigado.